Uma das maiores dificuldades da teologia é saber o que ela significa e do que ela se trata. A teologia significa estudar Deus, estudar sobre Deus. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel e gostaria de compartilhar com você esse vídeo. Vamos falar sobre o fundamento da teologia do Velho Testamento. Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Nesse estudo sobre a teologia do Velho Testamento, eu quero apresentar 4 pontos importantes para que nós possamos desenvolver esse estudo. O primeiro ponto é o material que o Velho Testamento nos apresenta como escopo para estudar Deus. O segundo é a diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Há uma diferença muito grande entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Nós vamos falar sobre isso. O terceiro é como Deus se apresenta no Velho Testamento, os seus atributos e as suas obras. E o quarto, a soberania e perfeição de Deus no Velho Testamento. Como que Deus é perfeito, como que Deus ele se apresenta no Velho Testamento. Então nós vamos estudar esses 4 pontos importantes aí. Repetindo, o material que o Velho Testamento nos apresenta como escopo para estudar Deus. O segundo, a diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática, que há uma grande diferença. O terceiro, como Deus se apresenta no Velho Testamento, seus atributos e suas obras. E quarto, a soberania e perfeição de Deus no Velho Testamento. Ok? Então, vamos estudar isso aí. Vamos pegar para valer esse assunto aí, vamos desenvolver esse assunto para que possamos aprender sobre a teologia do Velho Testamento, como que a teologia do Velho Testamento é muito importante e como que nós devemos desenvolver este assunto dentro da Bíblia, ok? Porque o nosso assunto é teologia bíblica, ok? Estamos aí, vamos dar sequência. Pois bem, vamos lá, vamos falar sobre a teologia do Velho Testamento. Interessante nós estudarmos a teologia, porque a teologia é o estudo de Deus. Nós vamos falar sobre Deus, como que Deus se apresenta no Velho Testamento. E eu quero enfatizar uma coisa muito importante aqui, que a teologia não se interpreta sobre Deus e não estuda Deus a partir da dedução ou da intuição. Não temos como estudar Deus a partir da intuição ou da dedução. Porque a teologia, existe um princípio. O princípio de estudar a teologia é falar sobre Deus. E o Deus que nós vamos falar é o Deus da Bíblia. Então, para nós entendermos isso, nós temos que entender que nós vamos conseguir falar sobre Deus a partir da sua revelação. Então, nós entendemos Deus quando nós estudamos a Bíblia, quando nós procuramos estudar através da Bíblia. Então, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre como nós podemos aprender sobre o Velho Testamento, como Deus se apresenta no Velho Testamento e quais são as finalidades e o propósito, quais são as finalidades e o propósito em que Deus se apresenta e revela ao homem. Então vamos lá, para nós estudarmos isso, para a gente falar sobre isso, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ok? Nós vamos falar sobre esse texto. Esse texto ele é muito importante, que traz um ensinamento para nós, para que nós possamos aprender sobre a teologia. Vamos lá. Então, em Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: pois tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Interessante esse versículo, quando Paulo vai dizer para os crentes de Roma, para os irmãos que estavam em Roma, que os precedentes das Escrituras
é para nos ensinar, para nos dar bom ânimo, para nos ensinar a ter esperança. Então, para que nós possamos aprender sobre a teologia, é importante nós falarmos disso, nós falarmos do que significa, da teologia como um todo. E para nós entender isso, nós temos que partir pelo princípio da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai falar sobre Deus, esse Deus que criou tudo. Para definir a teologia, nós devemos entender que é através da Bíblia. A Bíblia é a revelação total de Deus aos seus filhos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus inspirou as Escrituras. Ou seja, a Bíblia foi inspirada por Deus. E também, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus, ela mostra que as Escrituras é a inspiração do próprio Deus para a revelação de seus filhos. A teologia começa a partir da revelação de Deus. Então, para nós entendermos isso, nós temos que entender que é um processo. A revelação de Deus, ela é gradual. Ela vai aumentando ao passo que nós vamos estudando ela e vamos entendendo as Escrituras. Por isso que a revelação do Velho Testamento e a teologia do Velho Testamento, para nós entendermos, nós temos que entender que a teologia, ela se apresenta de uma forma bem clara. No versículo número 1 de 1 Gênesis, no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós entendemos que Deus apresenta como autor da criação. Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas, por Ele e por meio dEle, todas as coisas veio a existir. E para nós entendermos isso, nós temos que entender o propósito que o Velho Testamento nos mostra, como o Velho Testamento apresenta sobre Deus. Então, os estudiosos de teologia bíblica são mais capazes de dizer ao homem moderno sobre Deus. Para a gente falar sobre isso, nós temos que ter o conhecimento de que a teologia bíblica ela está mais ligada a pontos importantes da história do povo de Deus. Ela pega pontos relevantes à história. Ela não tem um aprofundamento de temas e da dogmática. Então, para nós entendermos sobre isso, nós vamos dividir esse estudo em 4 partes. 4 partes importantes para que nós possamos entender como que a teologia do Velho Testamento ela foi gradativamente apresentando para nós essa revelação sobre Deus, porque Deus se revelou para nós. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é o material que o Velho Testamento apresenta para nós, que nós já sabemos que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio, ok? Então, esses 5 livros que nós podemos chamar aí de Pentateuco ou Torá, de acordo com o estudo do judaísmo, eles tratam como Torá, que é o livro da lei. A Torá é o livro da lei. Então nós vamos partir pelo pressuposto aqui que a Bíblia ela apresenta para nós fatos importantes a respeito de Deus. Partindo pelo Pentateuco, onde o primeiro escritor desses 5 livros que nós já sabemos que é Moisés. Moisés é o escritor do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Então, para nós entendermos sobre a teologia do Velho Testamento, nós vamos partir desse pressuposto, que o que? É os 5 primeiros livros da Bíblia que nos apresenta uma história relevante, uma história sobre um acontecimento, sobre o povo de Deus, como Deus se revelou a esse povo. E para nós entendermos isso, nós temos que aprofundar. Então, o primeiro ponto é o material. Esse material apresentado para nós, que é esse livro, né, que é o Pentateuco, e nós podemos também entender como que
e ali eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse, né? Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Então, o material apresentado no Gênesis é um material que fornece fatos e que fornece a história de como que tudo foi acontecendo, como que Deus se apresentou para o homem a partir da queda, porque quando o homem caiu, quando o homem pecou, ele se afastou de Deus, ele foi se afastando, gradativamente ele foi se distanciando de Deus. E nós vamos encontrar tudo isso em Gênesis, né? A partir do momento que nós procurarmos estudar o livro da criação, ok? Para nós entendermos isso, nós vamos ter um